Estamos todos felizes, né? Por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. O Senhor já está falando desde o início desse culto, né? Nosso Deus é lindo e eu creio que grandes coisas o Senhor fará esta noite. Vamos abrir o Salmo, capítulo 63, versos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor irá falar grandemente essa noite. E assim como eu conversava com o Senhor antes de colocar os pés ali, eu falei para Deus: Deus, eu estou nas Tuas mãos. Aquilo que o Senhor quiser falar, o Senhor vai falar. Aquilo que o Senhor quiser fazer esta noite, o Senhor vai fazer. Ainda que eu leia um versículo apenas, se é isso que o Senhor tem para a igreja, amém. E é assim que eu creio, né? Nesta noite, eu quero que você tenha fome e sede de Deus. Por quê? Esse salmo de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele alcançou o Senhor com a humildade, com a busca constante. Tudo ele pedia permissão para Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele se tornou quem ele se tornou, o rei. Vou ter que ficar com o óculos porque eu não enxergo não. A gente tenta, mas não dá. Muitas vezes nós nos alimentamos, né? Acordamos de manhã, tomamos aquele café gostoso, e aí logo a gente sente fome de novo, e aí a gente almoça, e depois a gente toma o café novamente, depois a gente janta. E se você já jantou, se você está com a barriga cheia, se você está alimentado, e eu te oferecer um prato de comida, ainda que seja um churrasco, uma carne assada, enfim, você não vai aceitar, né? É o normal. Por quê? Porque você está alimentado, você está saciado. A fome carnal, ela é diferente da fome de Deus. Ela é diferente. Nós nos alimentamos, passou um tempo, a gente está com fome de novo. E a fome do Senhor, a fome pela presença, ela precisa ser constante. A fome pela presença, ela precisa ser alimentada a todo momento. Porque muitas vezes nós viemos à igreja, estamos aqui, oramos, sentimos a presença de Deus e vamos embora, e aí esfriamos. Por quê? Porque nós não buscamos, porque nós não nos alimentamos constantemente. Estamos ali, comemos daquele alimento e vamos para casa, mas a gente não dá continuidade. A fome carnal, você se alimenta e você sente fome de novo. A fome espiritual, a fome pela presença de Deus, ela é diferente. A fome pela presença de Deus, ela precisa ser preenchida a todo momento. Nós precisamos buscar a todo momento. Eu desejo que nesta noite você que está aqui seja insaciável buscando pela presença de Deus. Porque eu creio que o Senhor nesta noite, Ele já está falando com a igreja, Ele já está falando conosco desde o início deste culto. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós só vamos ser preenchidos de verdade quando estivermos buscando o alimento pela presença
quando buscarmos pela presença, nós precisamos dessa presença. A nossa vida é uma construção constante. A todo momento nós estamos construindo algo. Primeiro a gente decide casar, depois a gente decide ter filhos, depois nós temos que educar os nossos filhos, depois nós temos que zelar pela nossa casa. A nossa vida, ela trabalha o tempo todo numa construção, é o tempo inteiro construindo. Sempre estamos construindo algo, sempre estamos fazendo algo novo. No trabalho, procurando se desenvolver, fazer algo diferente. Na formação dos nossos filhos. Assim como uma construção, uma casa, ela precisa o quê? Precisa do engenheiro, precisa da planta, precisa do projeto para poder ela ser construída, né? As pessoas que vão lá construir, colocar cada bloco, colocar cada coisa no lugar, precisa das medidas, precisa do engenheiro da obra. E assim é a nossa vida. O Senhor, Ele tem algo que Ele confiou a nós. O Senhor tem algo que Ele confiou a você. O Senhor tem algo que Ele te entregou desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, que você ainda estava se preparando, estava sendo gerado. O Senhor já tinha algo preparado para você. E nessa construção constante, a qual nós precisamos estar sempre pautados na presença, buscando pela presença. Para construir, nós temos que procurar o arquiteto. Quem é o nosso arquiteto? Quem é o nosso engenheiro? É o nosso Deus. Uma casa, ela está sendo levantada ali, cada bloco, colocando cimento ali, o pedreiro. Mas antes disso, ele precisou do engenheiro, ele precisou da planta, ele precisou de tudo isso para poder ele dar o primeiro passo. Nós, como eu disse, nós estamos em constante construção. Muitas vezes entramos em um casamento levando as nossas bagagens e nós não pedimos permissão ao engenheiro do projeto, dessa obra que é nosso Deus. Muitas vezes nós queremos colocar as nossas mãos, muitas vezes nós queremos dar o nosso jeito. Muitas vezes nós queremos, às vezes, até falar, até dar ordem para Deus, diante de algumas situações. Você já se pegou colocando Deus na parede? Você já se pegou fazendo isso? Às vezes a gente quer tão do nosso jeito, que a gente quer dar o nosso jeitinho, até na hora de falar com Deus. E não é assim. O nosso Deus, Ele é o dono da obra. Ele é o dono do projeto. Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto. Ele precisa estar na frente de tudo. E como toda construção, se nós não tivermos a voz do arquiteto em algum momento, o que vai acontecer? Nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder no meio do caminho. Porque que às vezes nós estamos fazendo algo, construindo algo, ou no nosso trabalho, ou na nossa família, ou na nossa casa, ou na escola, nos projetos. E aí a gente quer colocar as coisas do nosso jeito, achando que a melhor maneira de fazer é do nosso jeito, sem consultar o nosso arquiteto. E aí daqui a pouco você olha, está tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça. E como qualquer obra, nós precisamos o quê? Tirar o entulho.
às vezes tem os entulhos lá que eles precisam ser removidos. Todo mundo aqui já mexeu com construção, já fez alguma coisa na sua casa, onde você teve que chamar lá o pessoal que traz aquela, não sei o nome, caçamba. Traz a caçamba e aí coloca lá os entulhos. E aí eu te pergunto essa noite, como está? Como está a construção? Como vai indo a obra? Como vai indo a construção? Aquilo que o Senhor te colocou para fazer? Será que não é o momento de nós colocarmos os nossos projetos e pedir que o dono de tudo limpe, coloque a caçamba lá e vai colocando lá tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não deu certo? Porque se a gente não remover, se a gente não jogar fora, não jogar o entulho fora, o que acontece? A gente fica remoendo aquela situação, remoendo aquele problema, e isso vai nos causando mal, isso vai nos enfraquecendo, isso vai deixando a nossa fé abalada, a nossa estrutura abalada. Não é verdade? Não é assim que nós às vezes estamos? Às vezes no meio às tribulações, no meio às tempestades, no meio às confusões, as coisas que a gente enfrenta, as adversidades, nós nos sentimos assim, onde nós temos que parar, respirar e falar: ei, Senhor, o Senhor está ali ainda, o Senhor está aqui comigo. Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me direciona a remover todo o entulho, tudo aquilo que está me causando mal, tudo aquilo que está me atrapalhando. Se vocês notarem, às vezes nós conversamos com pessoas, e eu tenho certeza que vocês também conversam com muita gente, e às vezes tem pessoas que ela fica ali remoendo aquele assunto, remoendo aquela situação, remoendo aquele problema, lembrando do passado, lembrando daquilo que Deus ele já colocou lá no mar do esquecimento. O Senhor colocou lá no mar do esquecimento. Se o Senhor colocou aquele problema lá no mar do esquecimento, não é mais para ser lembrado, não é mais para ser falado. A obra continua, a construção continua. Você precisa remover o entulho, você precisa remover aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te incomodando. Peça nessa noite ao Senhor para mudar a situação, para mudar o percurso. O Senhor, Ele muda o percurso. Ele muda o percurso. Nesta noite, eu quero colocar aqui para você que o nosso Deus, que é o dono de toda sabedoria, que Ele derrame sobre a sua vida o Espírito Santo, para que você seja mudado, seja transformado, que você queira viver o novo, que você queira continuar nessa construção, mas jogando, removendo todo o entulho, removendo tudo da sua vida, tudo aquilo que tem te atrapalhado. O nosso Deus, Ele é o dono de toda sabedoria, é o divino Paráclito, que quer dizer, aquele que guia, aquele que direciona, aquele que é o seu advogado, aquele que está à frente de toda e qualquer situação, aquele que mostra que tem um entulho no seu coração, que tem algo no seu coração que precisa ser removido, para que você se alinhe naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus quer fazer, que Deus quer dar continuidade no projeto. A Bíblia diz que a palavra por si só, ela é morta, mas o Espírito Santo a vivifica. O Espírito Santo a vivifica. Que a palavra possa arder no nosso coração. Tem uma passagem de Saul, onde Deus levanta Saul para ser rei.
E no segundo, já no segundo ano, ali onde os filisteus que estavam se aproximando, e o Senhor pediu para Saul acabar com o exército que estava vindo, e Saul não foi obediente. Saul foi desobediente, desobedeceu a Deus, e ele não fez aquilo que o Senhor mandou, e ele continuou sendo rei, ele continuou no trono, ele continuou ainda por mais 30 anos, mas ele sacrificou a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não estava mais com Saul. E quando a gente ouve isso, Deus não estava mais com Saul. Por quê? Porque ele desobedeceu. E ele continuou ali, ele continuou sendo rei ainda por 30 anos. 30 anos ele continuou ali ainda. Mas Deus não estava mais com ele. Muitas vezes, há coisas que a gente faz, que a gente não pede a permissão para o dono da obra. A gente quer pôr a nossa mão, a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente não pergunta se Deus está naquele negócio, se Deus está conosco. Esse trecho me fez refletir que tudo aquilo que a gente for realizar, Ele é o dono da obra, Ele é o dono do projeto, Ele é o nosso arquiteto. Então tudo precisa, essa permissão precisa vir dEle, precisa arder no seu coração. Você tem um projeto, você precisa fazer através da oração, isso tem que arder no seu coração. Você precisa sentir que Deus está nesse negócio, porque quando Deus não está no negócio, você até faz, mas lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Deus não estava mais com ele, Deus não estava mais com Saul. Ele continuou sendo rei, ele continuou com a coroa, mas ele continuou liderando o exército ainda. Mas de que adianta? Ele podia ter o reino todo, ele podia ter tudo ao lado dele, mas se ele não estiver na presença, se ele não tiver a presença de Deus, o que adianta? O que adianta? Não adianta nós termos as coisas materiais, carro, casa, enfim, fazer viagens. Tudo hoje passou, acabou, mas a presença não. A presença de Deus não, a presença de Deus ela vivifica, a presença de Deus ela dá alegria, a presença de Deus dá ânimo, a presença de Deus fortalece, a presença de Deus é que nos põe de pé, é pela presença de Deus que nós estamos aqui, é a presença de Deus que nos faz acordar todo dia, a presença de Deus que nos faz recomeçar, é pela presença que você dá continuidade no seu trabalho, na sua vida, nos teus projetos. É a presença. É com a presença que você tem essa força, que você tem essa coragem, que você é determinado a vencer, que você é determinado a superar os problemas, que você é determinado a recomeçar. É pela presença. É só através da presença, é só através dessa busca. É só a presença que nos põe de pé. Se você tiver o entendimento que é a presença de Deus que nos mantém de pé, você não quer nada, você não vai querer fazer nada sem o dono da obra, você não vai querer fazer nada sem a permissão de Deus. É pela presença. E Davi, ele estava na presença. Davi, ele falou, teve momentos que ele falou: Senhor, Davi não, não é Davi, é Samuel, pastor está bem? Obrigado, pastor, pela cola. Samuel, é bom a gente ter alguém assim do nosso lado ali que está, né?
Samuel falou: se eu não tiver com a presença, eu não quero nada. Sem a presença eu não vou, Senhor. Sem a presença eu não vou, Senhor. E isso vem assim muito arder no meu coração, porque quando Samuel fala: sem a presença eu não vou, porque ele sabe que é através da presença, ele sabe que quando estamos na presença, nós sentimos paz, nós sentimos arder o coração, nós sentimos alegria, nós sentimos desejo de adorar, nós sentimos o desejo de fazer as coisas na obra de Deus, porque é pela presença, é a presença que nos põe de pé. Aqui ele diz que adianta ele ter o reino, mas o guia, que é o nosso Deus, não estava com ele diante da batalha. Daquilo que era um chamado que Deus tinha para ele. Deus tinha colocado ele ali. O povo queria, mas foi Deus que colocou. Deus colocou Saul ali. Foi Deus quem colocou Saul ali. Mas ele não fez da forma como o Senhor queria. E aí, com isso tudo, Deus ele já estava pensando, já estava no coração de Deus outro rei, que era Davi. Davi, um menino simples, que estava lá apacentando as ovelhas, que estava no campo. Quando você olha Davi, você consegue imaginar a simplicidade de Davi, a humildade de Davi. Para nós sentirmos a presença, nós precisamos nos derramar, nós precisamos sentir a humildade, deixar Deus nos guiar, deixar Deus nos falar. A humildade de Davi, a forma como Davi agia, agradava o coração de Deus. A forma como Davi fazia as coisas era diferente. E às vezes no meio das tempestades, no meio dos problemas, no meio das coisas que a gente passa, que a gente enfrenta, a gente às vezes se perde no caminho. Às vezes nós se perdemos no caminho. E se perder no caminho para o cristão é o quê? Porque o cristão às vezes ele esquece que ele é diferente, que ele tem um chamado. E ser cristão aqui dentro é muito fácil. Por quê? Porque aqui eu estou no meio de pessoas que são cristãos. E ser cristão lá fora? E ser cristão no trabalho? E ser cristão no meio das outras pessoas que não conhecem a Deus? Como é ser cristão? Como nós temos vivido? Como nós temos levado a palavra de Deus? Às vezes no trabalho, lá onde você está, onde você exerce a sua profissão, as pessoas elas precisam notar que você é diferente. Você tem sido notada que você é diferente? Ou notado? Isso veio muito ao meu coração, isso ardeu muito ao meu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho, nós esquecemos de chamar o nosso guia, que é o nosso Deus, e às vezes queremos agir com as nossas mãos, às vezes usar de autoridade, às vezes esquecer a humildade, a simplicidade na qual o Senhor nos chamou, na qual o Senhor tem nos colocado. E às vezes acontecem coisas no trabalho da gente e as pessoas, elas precisam olhar para a gente e falar assim: aquela pessoa lá é pessoa de oração. Por exemplo, no trabalho, aquela tiazinha lá que faz o café, então,
ela é pessoa de oração. E aí quando as coisas apertam, quem que a gente vai chamar? Ela. Vamos chamar ela porque ela vai orar. E as coisas vão mudar. E às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, esquecemos desse posicionamento que o Senhor nos deu. Isso é um posicionamento que nós temos que ter. E pedir para o Senhor para que todos os dias a gente se lembre do chamado. Por que que você foi chamado? Qual é o seu chamado? Há um chamado de Deus para ser exercido aqui nessa terra. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter posicionamento. O Senhor nos convida hoje para uma construção, para remover os entulhos, para remover tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que tem te tirado do chamado, daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você é um escolhido, você é diferente. Você é diferente. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é diferente. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor Ele deixou para nós. Ele deixou para nós. Peça a sabedoria do Senhor. Peça para o Senhor te guiar. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor remover todo o entulho, tudo que tem atrapalhado a sua vida. Que às vezes nós vamos, quando chegamos no meio nós paramos. Às vezes eu entendo que, sabe por que o Senhor Ele coloca um projeto na sua mão e Ele só dá uma pincelada daquilo que você tem que fazer? Porque se Ele falar todas as lutas que você vai passar, você não vai dar continuidade. Por isso que o Senhor não fala. Ele fala, Ele dá uma pincelada naquilo que Ele te entregou para você fazer, e Ele não conta como vai ser o final. Por quê? Porque para que você se mantenha de pé, para que você não desista. Você não desista daquilo que o Senhor te chamou. A pior coisa de um homem é quando ele não ouve mais a voz de Deus. É quando ele quer fazer tudo do seu jeito. Deus, Ele nos chamou, Ele deu um projeto nas nossas mãos, a qual Ele nos confiou. E como você vai fazer um projeto sem a planta? Cadê o arquiteto? O dono do projeto? Quem vai te direcionar? Quem vai ser o seu guia? O seu guia é o Espírito Santo. Ele que vai te conduzir. Ele que vai te direcionar. Deus precisa estar com você em tudo que você for realizar. Deus precisa estar na frente. É muito lindo a parte que Davi, ele pecou assim como Saul. Talvez até mais que Saul. Mas a diferença é que Saul, ele justificou o seu erro. E Davi confessou os seus pecados. Davi pediu perdão. Davi, ele era diferente. O Espírito Santo é aquele que faz a gente enxergar o erro e reconhecer e recomeçar. Então peça ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Espírito Santo de Deus nesta noite. Peça ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Onde você precisa mudar, o que você precisa fazer, onde você errou, como deve ser feito, o que eu devo fazer de diferente, o que eu estou fazendo. Será que a minha vida parou nesse momento? Será que Deus já realizou todos os projetos que Ele tem para mim e para você? Deus, Ele tem muito mais para a minha e para a sua vida.
Mas nós precisamos estar na posição, nós precisamos estar buscando, precisamos da presença. Davi, ele era tão humilde, e ele tinha tanta fé, ele buscava tanto em Deus, que quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença, ele entra na cidade saltando, de tanto que ele sentia a presença de Deus. Vocês conseguem imaginar a posição de Davi? Ele era um adorador por excelência. Davi era um adorador. Davi era um adorador. Ele reconhecia quando ele errava. Ele pedia para o Senhor: Senhor, me sonda. Senhor, eu quero que esteja em mim, eu quero que esteja comigo. Senhor, me sonda. Senhor, veja se em mim há um espírito adorador. Se em mim há um espírito adorador. Você já fez essa pergunta para o Senhor? O nosso Deus, Ele nos sonda. O nosso Deus, Ele quer que nós nos entregamos, que nós falamos, que nós choramos, que nós pedimos, conversamos com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus que dá liberdade. Você tem liberdade. Você tem liberdade. O Senhor, Ele confiou um reino a Davi. E como Ele confiou um reino a Davi, o Senhor também vai confiar a você. Tem algo para você. O Senhor confiou um projeto nas suas mãos também. O Senhor deixou nas tuas mãos um projeto. E esse projeto não pode parar. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos lá atrás não pode parar. O Senhor, Ele não se preocupa com o cargo que você ocupa, mas sim com o seu propósito. Se o seu propósito está alinhado a Ele, se o seu propósito está alinhado a Deus. Aleluias. Davi era rei, o maior rei de Israel. Davi, quanto mais ele buscava Deus, mais ele encontrava Deus, mais ele estava na presença, mais ele sentia a presença de Deus. Deus quer que você experimente desta presença. O Senhor, Ele quer se revelar a você nesta noite. O Senhor tem promessas para você esta noite. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Vamos pedir para o Senhor a presença. Senhor, derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua presença. Nos ensina a Te buscar, Senhor. Nos ensina a ter um espírito adorador. Dai-nos sabedoria, Senhor, para que possamos estar, Senhor, diante da Tua presença. Enche-nos, Deus, esta noite, Pai. Eu te convido você a estar aqui na frente, você que sente de estar aqui na frente, para receber uma oração. Peça ao Senhor nesta noite. Os seus projetos precisam estar de pé. Você está diante do arquiteto, você está diante do Senhor.